Hoje eu vou mostrar como eu destravei o meu russo. Esse aqui eu fiz um método de 21 dias para eu destravar meu russo. Peguei todo o vocabulário que eu preciso para falar fluentemente o russo? Não. Peguei cerca de 1.500 palavras novas em 21 dias. Ah, foi difícil? Foi difícil. Eu estudei cerca de 4 a 6 horas por dia durante esses 21 dias. Algumas vezes mais, algumas vezes menos, porque é difícil. Então eu acordava mais cedo e tal, estudava. Mas isso aqui eu fiz esse método para pessoa que precisa aprender a destravar rápido, por exemplo, vai para um país novo e não sabe nada, né? Ou sabe umas palavrinhas de Duolingo assim. É claro que você pode fazer isso sozinho em casa e aprender qualquer língua. Precisa ser em 21 dias? Não. Meus alunos aprendem a destravar o português, por exemplo. Os alunos russos, né? Eles aprendem a destravar o português. Por exemplo, a maioria escolhe de 6 meses a um ano. Então é bem mais tranquilo. Coisa de meia hora, 45 minutos estudando, fora as aulas que eu dou. Eles poderiam fazer isso em casa, sozinhos. E de graça. Poderiam. Poderiam. É que eu já faço toda, todo o material pronto, mastigado com áudio. Peguei e formulei isso aqui e organizo assim, em ilhas narrativas. Por exemplo, tem outras formas. Esse aqui é o meu quarto dia. Eu projetei ele para trabalhar ilhas narrativas. Tem outros tipos. Tem o método de elástico, né, que você pega uma frase bem curta, aí você vai colocando outras palavras para ficar mais duas, depois duas, três palavras. Tá? Então é um método elástico. E outros métodos que eu coloco também, tá? Que eu faço personalizado para cada pessoa. E você pode fazer isso também em casa, para qualquer língua. Então, que consiste a coisa? Essas ilhas narrativas, por exemplo. E no meu quarto dia lá, eu fiz assim. Eu peguei, no lugar de colocar frases independentes, ó, cada uma falando de uma coisa dentro do mesmo tema, mas não em forma de narrativa, né? Uma seguida da outra, como se eu estivesse contando alguma coisa. Então, aqui, o que, que acontece no cérebro? Ele treina a sequência lógica de fala. Isso aqui é muito importante. Isso aqui faz duas coisas muito poderosas, né? Um, ele reduz o travamento muito, aumenta a fala contínua. Então, eu começo uma ideia, depois eu consigo desenrolar conversando com alguém ou contando uma história. Base teórica neurocientífica aqui, o cérebro humano adora narrativa, adora historinhas, né? E isso aqui chama memória episódica. É muito mais forte que listas, por exemplo. Falar listas de verbo, vou decorar verbo, verbo, conjugação, conjugação, isso aí esquece. Então eu tenho que ser rápido, meu cérebro tem que entender rápido. A quatro, cada ilha vira uma pequena história de 9 frases. Veja, 9 frases tá ótimo. Mais que isso vira uma história grande. E eu não preciso disso no meu dia a dia. Eu desenvolvo em blocos. O primeiro bloco eu faço uma aquisição inteligente. Eu tenho as frases aqui. Por exemplo, aqui. Um dia de aula. Por quê? Porque me interessa saber como explicar em russo para um aluno russo. Сегодня у меня был урок. Tá, eu nunca falei essa frase na minha vida. Tá, eu entendi que isso aqui eu falo Sivônia. Eu sei mais ou menos o alfabeto cirílico, mas se é inglês, por exemplo, espanhol, é muito mais fácil, né? Só é o alfabeto latino. Então, Sivônia, já entendi que é hoje. Como que eu falo eu tive? Né? Já entendi isso aqui, entendi que isso aqui é aula. Aí eu ouvi e fui repetindo. Como eu faço? 5 vezes cada frase. Сегодня у меня был урок. Então, Sivônia, у меня был урок. Сегодня Sivônia, у у меня меня был был урок. урок. Repito junto. Né? Shadowing, um pouquinho antes, depois, até que chega a hora que eu, tô repetindo junto. Mas como eu chego nesse ponto de repetir simultaneamente? Eu vou ouvir e repetir primeiro 5 vezes cada frase. Студенты Студенты пришли пришли вовремя. вовремя. Percorra as 9 frases, fazendo cada uma 5 vezes. Depois eu volto e faço um pacotinho aqui, pego 5 frases, 4, 5 frases, divido em grupo. Né? Repito 3 vezes inteira
Isso aqui é importante também porque é uma narrativa. Então, hoje eu tive uma aula, os alunos chegaram no horário, começaram a aula calmamente, expliquei o novo tema. Pronto. Isso aqui é uma pequena historinha. Conto ela 3 vezes. Depois eu conto 3 vezes o final da história aqui, o meio para o final da história. Depois eu volto, conto 5 vezes essa história de um jeito natural. Вони меня был урок. Клиенты пришли вовремя. Мы начали урок спокойно. Imaginar dando aula. Beleza. Fiz isso aqui, passo para a ilha 2. Pequena conversa na rua. Então, por exemplo, estou contando para minha esposa. Sivônia, aí eu ouço lá, Сегодня я Sivônia, встретил человека на улице. я встретил. Isso, tá. Сегодня я встретил человека на na улице. улице. Na улице, na улице. Vou afinando. Até que eu começo a repetir. Faço a mesma coisa na ilha 2. Na ilha 3, história da minha filha. Porque eu tenho uma filha, eu quero falar dela. Né? Hoje minha filha acordou cedo, ela olhou para mim, e fez isso, fez aquilo. E aqui tem os outros blocos, né? O monólogo. E posso repetir para outra pessoa. Aí eu coloco para mim uma missão social. No dia 4, qual foi minha missão social? 4 interações usando frases das histórias. Por exemplo, com alguém eu falei, eu sou brasileiro. Isso eu provoquei na rua. Ou fui numa loja e falei. E falei com a minha esposa, que ela é russa. Você tem esposa russa, para você é mais fácil. Não, não é mais fácil porque nós não falamos russo. Porque ela fala português e nós precisamos falar rápido. A maioria das coisas ela trabalha também comigo. Tá? Falei com a minha sogra. Minha sogra só fala russo, então provoquei uma conversa com ela. Qual era o resultado esperado? Acumulado dia 1, 2, 3 e 4. Depois do dia 4, meu vocabulário exposto. Eu me expus a 800 palavras, mais ou menos. Eu repeti 3.600 vezes ou mais. Estou falando de um experimento rápido, de 21 dias. Eu falei continuamente, ou seja, de forma contínua, sem ficar travando, cerca de 20 minutos. No total, claro. Então, assim, 3 minutos no primeiro dia, 5 no segundo, falando, engasgando, não fluência perfeita. Mas ao final de 21 dias, eu já estava falando, engasgando muito pouco, com uma fluência bem mais legal. Uma dica importante, você pode aprender sozinho. Você pode também pegar um professor que é especialista nesse método e ele fazer todo o programa e colocar para você, prontinho, sobre a sua vida. Claro, você vai fazer uma conversa com ele que você vai usar a língua, né? Se você vai morar no país ou não. Enfim, ele tem que meio que saber da sua vida, quais são seus interesses. Dito isso, você escolhe se você vai ter faca no dente para ter um tempo maior para escrever todas as frases, traduzir, colocar, ou você vai pedir para um especialista fazer isso para você. Meus alunos não têm tempo, então eles pedem para eu fazer. Eu entendo o que eles querem e coloco, faço planejamento. O que você quer aprender em quanto tempo e como você quer usar a língua portuguesa ou inglesa. O que você quer fazer com isso? Eu quero até um ponto de base, depois eu quero conseguir sozinho, eu não quero aprofundar. Outros alunos querem mais gramática, mistura fluência com gramática. Enfim, para você fazer da maneira mais útil. Esforço? Claro que tem. No caso de 21 dias, eu estudei 5 horas por dia em média. Mas 6 meses, isso aqui funciona muito bem com 40 minutos. E sem falta de humildade nenhuma, eu digo. Em 6 meses, você vai aprender, por exemplo, inglês. Você quer aprender a ser fluente em inglês. Em 6 meses, equivale a mais ou menos 2 a 3 anos. E às vezes essas escolas, esses métodos, até 5 anos a pessoa está aprendendo ali e não consegue ter uma conversa fluente. Eu já conheci muita gente assim, nesse caso. Garanto que você conhece também. E é um método muito bom se você já
entende bastante palavras na língua que você quer aprender e quer melhorar, né? A maioria do mundo quer aprender inglês primeiro, primeira língua fora a nativa. Apliquei para o russo, eu melhorei muito o meu inglês, colocando coisas mais complexas, frases sempre curtas, mas palavras diferentes que eu não conhecia, em ambientes diferentes, esse método poliglota ativo.